Muito bem. Boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor, Renata, Maria, Maurício e a Marleninha que chegaram aí depois, né? Boa noite para vocês. Boa noite. Vamos para mais uma noite de estudos. Continuando aqui nosso estudo da Gênese. Falar rapidinho, só para não atrapalhar. Ô, Renata, a Dora deixou uma encomenda aqui para você. Depois você dá um jeito de pegar, tá? E se for comida, divide com a gente. O pior que é, viu? Se ela demorar, ela vai ficar assim. Para mim, é eu mesmo, Marlene. Lógico, é para você. Ela levou e você faltou, aí eu falei, deixa que eu levo para ela. Não vou atrapalhar mais. Que isso. Então fica esperto aí que a Marleninha falou que tá cheiroso lá, viu, Renato? Uai, que bom. Então, boa noite a todos e todas aí. A Dalva, que entrou agora também. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso estudo. E vamos dar continuidade, né? Na semana passada, nós paramos, a gente ia começar o item. Cadê? 36. Isso. Eu vou voltar no 35, só para continuar o raciocínio aqui. 35, perfeitamente. Emigrações e imigrações dos espíritos. Então, nós estamos aí no capítulo 11 da Gênese e nós vamos para o item 35. Enquanto eu compartilho minha tela, só lembrando que nós estamos estudando conjuntamente, então todos fiquem bastante à vontade para se manifestar da forma que melhor quiserem. A Dalva está falando, boa noite, queridos amigos de jornada. Hoje viveremos mais uma noite iluminada. Que assim seja, Dalva. Que a gente consiga absorver o máximo desse livro maravilhoso aí que a gente tem estudado. E só antes de começar rapidinho, a Lúcia avisou que está tendo muito trabalho, né, com a família ali para ajudar as coisas, então ela está acompanhando mais pelo YouTube. Ela só quis dar uma satisfação para nós que falou para a gente não desistir dela. E eu falei que nós não desistimos de ninguém. Então pode ela ficar tranquila. Então, fica gravado no YouTube depois? Fica. Todo estudo nosso foi gravado, Eurípides. Sabia não. Tá lá no canal do Luz e Amor. Se quiser fazer uma revisão aí antes da prova, é só entrar lá. Tá tudo lá. Então, vamos lá. Capítulo 11, item 35, emigrações e imigrações dos espíritos. Nós chegamos a ler o 35, mas eu só vou retomar aqui rapidinho para pegar o gancho do raciocínio aí. Item 35. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Então, quem está na erraticidade, né, a grande maioria de nós, é aquele que encarna, desencarna, fica ali no mesmo globo, né, naquela mesma região, encarna de novo, desencarna, então ele está na erraticidade. É esse movimento. Então, é o intervalo das existências corporais, né? Que a gente vai, quando a gente troca de corpo, são nossas existências corporais, e na erraticidade é esse movimento que a gente desencarna e depois encarna de novo. E aí ele fala da população espiritual ambiente da Terra, né? Então, a população espiritual da Terra são os encarnados e desencarnados que estão justamente nessa erraticidade aí, né? Nós estamos ali mais ou menos no mesmo nível de evolução, né? Cada um a seu modo, obviamente, mas mais ou menos ali no mesmo, como se diz, no mesmo hálito mental. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente na outra. Então, com as mortes, chega uma turma do lado de lá, com os nascimentos, chega uma turma do lado de cá.
E isso a gente está acostumado, morre e nasce gente a todo momento. Inclusive está acontecendo isso agora em algum lugar. Tanto um desencarne quanto um encarne. E aí Kardec continua. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Então, diariamente, tem emigrações do mundo corpóreo para o espiritual, é a pessoa que desencarna, vai para o mundo espiritual, e também imigrações. O espírito que está lá desencarnado, ele vem para cá também, né? Através da encarnação. É o estado normal, né? Então, de ordinário, de rotineiro, nós vemos isso incessantemente. Item 36. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. O que ele está falando para nós aqui? Ele está falando que pela sabedoria divina, às vezes, ocorrem desencarnes em massa e, logo após, né, encarnes, né, nascimentos em massa. Nós conversamos bastante disso no começo das nossas reuniões, quando a gente estudava o último capítulo da Gênesis, em que ele falava justamente disso, né? Que teve lá, por exemplo, nas duas grandes guerras, na primeira e na segunda, especialmente na segunda, desencarnes em massa. E aí a Ana trouxe a informação para nós, né, que a geração posterior à Segunda Guerra, a Segunda Guerra, né, Ana, que é a Baby Boom, que você trouxe para nós? Sim. Isso. Então, após a Segunda Guerra, teve um desencarne enorme, né, pela guerra e também pelo Holocausto. Nós tivemos muitas encarnações, né? Nós tivemos a geração chamada Baby Boom, né? Que foi, como a Ana nos explicou na época, um boom de nascimento, né? E É a minha geração. Aí, ó. A Ana é Baby Boom. Eu sou Baby Boom. Isso aí. Então, é justamente disso que ele está tratando. Então, às vezes, a gente tem um fluxo comum de mortes e nascimentos. Às vezes vai dar uma ampliada nisso, uma ampliada no desencarne e um pouco depois uma grande quantidade de encarnações. Kardec continua dizendo o seguinte: os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, quando nós temos grandes flagelos destruidores, como as guerras, ou como doenças, nós tivemos a gripe espanhola e agora estamos aí vivendo também a Covid, né? Essa Covid-19, do SARS-CoV-19, nós temos um desencarne mais do que o normal, mais um fluxo um pouco mais acelerado. O que isso acontece? O que é isso em termos de encarnação? São mais pessoas chegando no mundo espiritual, né? Muito mais pessoas do que o normal. Depois, quando a gente tem uma grande quantidade de nascimento, o que vai acontecer? Vai acontecer a renovação da população corporal do globo. Por quê? Morreram muitas pessoas, depois nasceram muitas pessoas. Então, a gente vai ter uma renovação. Quando a gente tem a chegada de espíritos, né, quando nasce uma criança, esses espíritos, eles aos poucos, eles vão se depurando. A próxima vez que eu encarnar, eu vou encarnar um pouquinho melhor. E todos nós aqui.
né? Às vezes vamos estar estacionados, mas na pior das hipóteses vamos estar estacionados. Então, quando a gente fala de nascimento, a gente fala de chegada de espíritos um pouquinho depurados. É assim que acontece a evolução individual e é assim que acontece a evolução coletiva. À medida, se a gente pensar na época, né, das cavernas, à medida que foram nascendo, foram vindo espíritos um pouquinho melhores, um pouquinho melhores. E aí que o globo conseguiu evoluir, a sociedade conseguiu evoluir. E é disso que ele está falando. Esses nascimentos são chegadas de espíritos mais depurados. Quando isso acontece em massa, a gente tem como se fosse um saltinho, uma aceleração nessa renovação dos habitantes da Terra. Os habitantes corporais, né? Porque a gente está falando aqui que os habitantes da Terra também são os espíritos, né? Kardec continua assim: na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Então, nessas catástrofes, né, que a gente vê muita gente morta, o que a gente está vendo? Rompimento de vestiduras. É só o nosso corpo, a gente só está vendo o corpo falecer. A população do globo é a mesma, contando essa população espiritual. A gente só está vendo rompimento de vestidura. Então, aquele espírito que estava ali, perdeu aquela vestidura, está no plano espiritual, voltou para casa. E assim que vier outro, vai vir um corpinho novo. É somente isso. E aí ele continua: nenhum espírito perece. Ou seja, nenhum espírito morre. Seja na morte mais violenta que for, seja numa catástrofe, numa guerra, nenhum espírito morre. O que morre são os corpos. E aí ele diz, nenhum espírito perece, nenhum espírito morre. Eles apenas mudam de planos. Então, quem estava no plano material e morreu por cataclismo, por flagelo, por o que for, ele simplesmente mudou para o plano espiritual. Em vez de partirem isoladamente, está falando aqui na questão dos cataclismos, nas catástrofes. Em vez de partir isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, por uma causa ou outra, fatalmente tem que partir, cedo ou tarde. Então, quando a gente tem um desencarne em massa, o que está acontecendo? Está acontecendo que os espíritos, que um dia voltariam para casa, que um dia voltariam para o plano espiritual, eles foram em turma, ou no termo que Kardec, aqui na tradução que eles usaram, partem em bandos. É só isso. Porque a gente sabe, quem não morreu na guerra, quem não faleceu aí de qualquer causa que seja coletiva, um dia vai morrer. Seja isoladamente ou em bandos. Seja cedo ou seja tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Por que, então, que um desencarne em massa acelera o progresso social? Por quê? Porque se a cada morte a gente volta para o plano espiritual e depois, quando a gente nasce de novo, a gente nasce um pouquinho melhor, quando isso acontece em bando, o melhoramento vem em bando também. Né? É apenas isso. E aí ele coloca aqui, ele continua. Sem as emigrações e imigrações que de tempos em tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Então ele está falando, se não tivesse esses grandes cataclismos, né, esses desencarnes em massa, o nosso progresso seria mais lento do que ele já é. Então, esses desencarnes em massa, eles acabam acelerando o progresso do globo. Né? Nós fatalmente vamos morrer. E fatalmente, pelo menos a maioria de nós, vai voltar para a Terra. Então, se isso se dá em massa, a gente tem um progresso social um pouquinho mais acelerado. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações
são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Então ele está continuando esse raciocínio. Logo depois desses desencarnes em massa, nós consequentemente temos os encarnes em massa, e aí haverá um progresso de ordem física, intelectual e moral. Eu vou fazer uma ressalva que a gente já fez quando a gente estudou o último capítulo da Gênesis, lá no começo do nosso estudo, para que a gente não faça uma interpretação errada, de achar que quem morre em desencarne coletivo são pessoas, eu pelo menos ouvi isso aí, em grupinho de WhatsApp, que quem morre de Covid, quem morre em desencarne coletivo são os espíritos mais atrasados. Isso é um erro absurdo, que não tem nada a ver. O desencarne ele vai acontecer, como Kardec colocou aqui, de uma forma ou de outra. Às vezes, por determinadas causas, nós temos o desencarne coletivo e depois um encarne coletivo. Mas esse desencarne coletivo ele não é seletivo. Né? Não é aquela lista, deixa eu ver quem está atrasado aqui. Não, vou tirar essa turma aqui. Não é assim que funciona. Né? Porque se fosse assim, né? Não é assim. Né? Então, só estou fazendo essa ressalva aí, porque não sei se vocês também escutaram aí, mas eu já ouvi aí no bafafá da turma aí que era assim que funcionava. E a gente sabe que não é. Inclusive... Eu ouvi sim, viu, Caio? Eu também. E se eu morrer, vocês não falam isso de mim, não, que eu era muito... A Ana era atrasadinha, coitada. Inclusive, Ana, eu não me lembro se foi você ou a Marleninha, eu acho que foi a Marleninha, que algum espírito bastante evoluído aqui desencarnou de gripe espanhola, né? Professor Eurípides Barçanu. Ó, falamos junto. Imagina, hein? Se ele for atrasado, hein, Ana? Não. Se ele for atrasado, não tinha nem nascido. Dele. O que você falou, Gi? Ontem foi a data de aniversário. Ontem foi. Foi mesmo. Então, aí vocês imaginam, um espírito evoluído desse desencarnou numa época de desencarne, por causa de desencarne coletivo, né? Que foi a gripe espanhola. Então, Marlene, eu acho, não tenho certeza, né? Que eu tô com Covid. A hora que eu cheguei, eu escutei você falar. Mas você fez o teste, não? Não, ainda vou fazer, mas o João Augusto testou positivo. E nós estamos com o mesmo sintoma dele. Você vai ficar bem, todo mundo vai passar bem, porque agora já está tranquilo, graças a Deus. Mas nós vamos orar aqui, estamos firmes. É isso aí. Então, só queria fazer essa lembrança aí, que a gente já tinha falado no estudo, mas eu acho importante para a gente combater aí essa fake news espiritual. Vamos para o item... A gente ouviu de tudo, né, Caio? De tudo. Se a gente puder combater, nós vamos combatendo aí, né? Mas tá bom. Vamos lá, então. Item 37. Essa transfusão, né? Essa passagem, né, coletiva, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Ele vai explicar um pouquinho para frente, ó. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos novos. Então, nessas passagens coletivas, essas emigrações e imigrações de espíritos também acontecem entre os mundos, né? A gente tem aí, acho que talvez o mais famoso, eu confesso que eu não li, preciso ler, são os exilados de Capela, né? Acho que é a informação mais difundida aí, de uma grande turma que veio aí desse planeta Capela, veio aqui para a Terra. Eu não li o livro, eu preciso ler, eu estou só falando que eu ouvi em palestra e comentários. Mas é justamente disso que ele está tratando aqui. Então, um globo
vai receber elementos inteiramente novos. Imagina a Terra, quando recebeu esses exilados, passa por uma revolução, porque vem espíritos adiantados, com conhecimentos vastos, né? Que precisam desenvolver uma outra parte, por isso mesmo que eles continuam encarnando, mas que trazem aí uma evolução para o planeta que os recebe. Aí ele continua assim, ó. Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Aqui eu vou fazer mais uma ressalva. Raça, né, Kardec está falando aqui, não é que é uma raça, né, assim, no termo que a gente utiliza hoje, né? Quando Kardec fala de raça, ele está falando um tipo, né, um grupo que tem determinadas peculiaridades de espírito, vão encontrar com outros espíritos que têm outras peculiaridades porque estão em planetas diferentes, com desenvolvimentos diferentes. E à medida que... Oi, Ana, fica à vontade. Ele está se referindo aí àquelas raças que existiram no decorrer do tempo geológico, certo? A primeira raça, a segunda raça, a terceira raça. Começa lá que a gente tem assim, notícia mais antiga, lá na Lemúria, depois os Atlantes, e por aí vai, até chegar na quinta raça, se não me engano, que é a raça adâmica, né, que é a nossa. Então, essas raças primitivas que já viveram na Terra e que tiveram uma conformação completamente diferente, inclusive de corpos, né? Que Kardec está se referindo. Não é raça negra, raça... Isso. Não é. Perfeito. Era essa pontuação que eu queria fazer, né? Para a gente não fazer confusão aqui, né? Eram os termos usados na época, também o livro é traduzido, então, só para ficar claro, ele não está falando de raça nas formas como a gente entende mas hoje. eles falam até hoje nessas raças primitivas. O Emmanuel, a própria... A ciência não digo porque a ciência não considera, sabe? Não dá importância. São mais as religiões esotéricas, né, que falam. Perfeito. Então, essas novas raças de espíritos, né, que vão chegar de outros planetas, elas se misturam com essas já existentes ali naquele planeta, e aí constituem novas raças de homens, né? Quando ele fala homens aqui é no geral, homens e mulheres. E aí ele continua assim. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham a animar. Então, o espírito que veio para a Terra, por exemplo, traz as peculiaridades dele, os conhecimentos dele e os instintos, né, dele. E ele vai imprimir, como a gente já estudou, o espírito vai imprimir no corpo, através do perispírito, as peculiaridades que ele traz, né? Então vai haver essa junção aí desses novos espíritos aos corpos que ele vai passar a habitar, né? Já que ele está vindo de outro planeta. É um corpo, um tipo de corpo novo, organicamente falando. E aí vai haver essa união. Para isso, só necessita... O Caio. Oi, Ana, fica à vontade. Até esqueci o que eu ia falar, olha. Pensei que você tinha visto, eu abri o microfone aí. Não, eu vou continuar, se você lembrar, você me interrompe. Tá bom. Aí, tá bom? Ó, para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Então, eles vão conseguir habitar esses corpos à medida que houver uma reprodução orgânica normal. Lembrei. Lembrei agora. Os lemurianos, por exemplo, que viveram na Lemúria, ali naquela região onde é hoje a Austrália e aquelas ilhas
oceânicas ali, perto da Austrália, a Polinésia, a Micronésia, né? Toda aquela região ali formava um continente só. Depois submergiu e se fragmentou, dando origem às ilhas que existem hoje e à Austrália, né? O grande continente chamado Oceania, do qual a Austrália é a maior, né, das ilhas. E esses lemurianos, segundo a tradição, eles tinham uma protuberância, só a título de curiosidade, né? Eles tinham uma protuberância na testa, que era pineal, a glândula pineal. E essa pineal, com o passar do tempo, se recolheu e ficou pequenininha lá dentro do cérebro. Mas os lemurianos tinham essa protuberância aí na testa. Muito bem. É o terceiro olho, Ana? É a mesma coisa? Exatamente, é o terceiro olho. É, né? Muito bem. Então, ele está falando que esses espíritos que vêm, né, nessas emigrações de outros planetas, eles precisam de corpos para serem usados, né? E aí ele fala, ó, uma vez que a espécie corporal existe, então, os espíritos vieram para a Terra, né? Uns espíritos, por exemplo, de capela. O que eles precisam para poder fazer, fazer o exercício material no planeta Terra? Eles precisam de corpos. Eles têm que encarnar para conseguir trabalhar aqui na matéria, como nós já temos visto. E aí ele diz, uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Então, eles chegando ali num novo planeta, eles vão passar um tempo para poder fazer aquela uma comunicação, para poder se ambientar, e quando possível já vão poder encarnar, porque no planeta já existindo ali uma espécie pronta para receber um espírito. E aí é por isso que ele conclui. Não mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Depois encarnam como os outros. Ou seja, quando há essa emigração de outro planeta, essa imigração, né, o pessoal vem para cá, eles não chegam direto encarnando já. Eles chegam e vão fazer parte dessa nova população espiritual. E depois, né, acredito eu, e aí a opinião minha, não sei se é isso, quando já estiver ambientado, né, já formando ali um ambiente propício para serem recebidos, né, na Terra, aí sim eles vão encarnar como os outros espíritos que já estavam ali naquela população espiritual vão encarnando. Aí nós temos então a imigração de espíritos e imigração entre planetas também. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa imigração e imigração de espíritos? Esses espíritos que ficam aqui assim, em volta do planeta, né? Emmanuel falava que era, nos anos 50, que eram cerca de 20 bilhões de almas, né? E hoje eles já contam 30 bilhões. Eu li isso, não lembro aonde, esses dias para trás. E a população da Terra, você sabe de cabeça, Ana? Mais ou menos? Enquanto que está? 7 bi encarnado. Então tem mais ou menos 7 bi encarnado e mais ou menos 30 bi desencarnado. Por isso que o pessoal sempre fala que a fila é grande, né? Mas é isso aí. Bom, então vamos entrar agora na raça adâmica, né? Que nós vamos tratar, que foi que a Ana já falou para nós aí, que é a nossa hoje, né? Pode falar, Zé Aurício, fica à vontade. Segundo o Google aqui, a população está 7,8 bilhões. Perfeito, 7,8. Então vocês veem que a fila realmente é grande, né? Tem muito mais gente desencarnada do que encarnada, né? Por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade enquanto a gente está aqui, né? Aproveitar o máximo que a gente conseguir.
Vamos entrar agora no estudo da raça adâmica. E aqui eu talvez esteja sendo repetitivo, mas eu vou fazer a ressalva de novo. Os termos utilizados por Kardec não são os termos que nós utilizamos hoje ao referir sobre raça. E a gente tem que ter esse cuidado para não fazer interpretação errada sobre os ensinamentos que o Kardec traz aqui. Kardec está falando de raça adâmica nesse sentido que a Ana explicou, né? Então, das populações, das épocas, né? Daquela população destacada, vamos dizer assim, né? Todos nós somos espíritos, todos nós. Não há divisão entre os espíritos, a não ser uma escala didática da evolução, que é feita para a gente poder entender um pouquinho por que um está acima ou está abaixo, no sentido de grau de evolução. Mas quando ele fala em raça, Kardec em nenhum momento vai falar em nenhum momento que existe pessoas melhores do que outras. E essa interpretação errada de Kardec que leva a discussões erradas, principalmente na internet, que fala que há preconceito e tudo mais. Não é isso. Nós temos que entender que Kardec é um cientista e ele utilizou os termos da época para poder explicar essa mistura de espíritos, como é o caso do exemplo que eu dei dos exilados de Capela que vieram se misturar conosco aqui, com os pessoal da Terra. Quando ele falar de raça, é só sobre isso. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário antes de eu começar? Então vamos lá. Essa raça adâmica deu origem ao que se chama equivocadamente hoje de raça branca. Então, é a chamada raça branca, que nós já discutimos aqui, que não usa mais o termo raça, né? Para designar as diferenças de cor de pele. Perfeito, Ana. Então, estamos bem alertados aí para não sermos injustos na nossa interpretação. Item 38. De acordo com o ensinamento dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espírito. Aqui, esse termo é ótimo para a gente usar. Colônias de espírito. Então, de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas grandes colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesma, chamada de raça adâmica. Então, Kardec vai falar aqui da raça adâmica, né? Eu vou também lembrar, acho que não seria necessário, mas que nós somos reencarnacionistas, né? E nós não acreditamos no criacionismo, no sentido de que Deus teria criado nós, seres humanos, como nós somos hoje. Os animais, a mesma coisa, né? Tanto é que o nosso estudo aqui da Gênesis é justamente sobre evolução. Na evolução orgânica da vegetação, dos animais e também dos seres humanos. Então, Kardec vai tratar agora de uma colônia de espíritos que veio de outro planeta e aqui na Terra deu origem ao que se chama de raça adâmica. Kardec continua assim. Quando ela aqui chegou, essa colônia de espíritos, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais como a América, quando aí chegou os europeus. Então, ele está falando o seguinte, está fazendo uma comparação. Quando chegou essa colônia de espíritos para cá, já havia espíritos na Terra, em tempos imemoriais. Do mesmo jeito que quando os europeus chegaram aqui na América, né, quando os portugueses chegaram aqui, já havia pessoas aqui. Né? Por isso que eles não descobriram. Né? Eles descobriram para eles, mas já tinha gente morando aqui. Né? Então, eles chegaram já tinha uma turma aqui. Né? Então, é isso que ele está falando para nós. E aí ele continua. Mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é,
com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. O que Kardec está falando? Kardec está falando que essa colônia de espíritos que veio para cá, que nós chamamos de raça adâmica, era uma colônia de espíritos que era mais inteligente do que os espíritos que aqui habitavam. O que acontece quando pessoas muito inteligentes vão ficar junto com pessoas menos inteligentes? Elas vão ajudar no desenvolvimento das pessoas menos inteligentes. Então, os espíritos vindo dessa colônia auxiliaram no progresso do nosso planeta. A vinda deles para cá, para habitar o nosso planeta, possibilitou que os espíritos que aqui estavam também progredissem. Então, por isso que eu falo que quando o Kardec está falando de raça, ele está falando de espíritos, né? A colônia de lá, o pessoal que estava aqui, ajudou a desenvolver. E aí ele continua. A Gênese nos mostra, desde os seus primórdios, industriosa, né, ou seja, diligente, trabalhadora, apta às artes e às ciências, sem haver passado por aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Esse trecho é fundamental para a gente não ter dúvida. Kardec está falando. Essa raça adâmica, que a gente chamou de adâmica, essa colônia de espíritos que veio para cá, ela era trabalhadora, tendenciosa, né? Tendenciosa não é o termo, mas inclinada às ciências, às artes, e elas não passaram a infância espiritual aqui. E os espíritos que aqui já estavam, que a gente vai chamar de raça primitiva, passaram aqui a infância espiritual. Então, por que a gente pode falar que esses espíritos, essa colônia que veio aqui para a Terra, era mais desenvolvida da que estava aqui? Porque eles eram melhores? Não, porque eles já tinham evoluído mais. Eles já passaram pela fase primitiva. Só que quando eles passaram pela fase primitiva, eles estavam em outro planeta. É como a gente pegar um menino do ensino médio e levar ele no primário e falar assim, olha, ele vai ajudar a desenvolver o primário, porque ele já tem conhecimento. Ele é melhor do que o primário? Não, ele já passou pelo primário. Ele só passou por mais etapas e está um pouco mais desenvolvido. E aí, quando ele vai ter contato com quem está menos desenvolvido, ele vai ajudar nesse progresso. O que Kardec está falando aqui é isso. Em nenhum momento ele está falando que a colônia que veio é melhor. Ele só está falando que ela é mais desenvolvida e que ela não passou a infância espiritual na Terra. A infância espiritual dessa colônia foi passada em outro planeta. Ou seja, eles também tiveram a fase primitiva, provavelmente tiveram contato com espíritos mais adiantados que os ajudaram. E é isso que Kardec está nos explicando aqui. Depois ele continua. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. Antes, tenderia a confirmá-las. Então, Kardec fala o seguinte, tudo indica, tudo prova, que essa raça adâmica, essa colônia que veio de espíritos, que veio para cá, ela habita a Terra há apenas alguns milhares de anos, ou seja, ela é mais recente do que a dos espíritos que aqui já se encontravam. Né? Então, ela é mais recente, ela chegou aqui depois. Item 39. No estado atual dos conhecimentos... Fica à vontade. Caio, essa raça, segundo as tradições, e não segundo a ciência, teve origem nos Atlantes.
certo? Porque quando a Atlântida submergiu, o Noé saiu de um dos continentes atlânticos que estava submergindo num navio e foi parar lá na região onde viveram Adão e Eva, aquela região ali da Mesopotâmia, formando aquelas primeiras civilizações ali da Mesopotâmia. Perfeito. Item 39. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem ao seguinte. Kardec vai defender aqui que não é admissível a doutrina que diz que todo gênero humano procede de uma individualidade única. Ele vai falar que há aí, ele vai explicar um pouquinho para frente, vai falar o porquê das contradições, mas ele vai falar aí que as condições ambientais não são suficientes para alterar a raça, né? O termo não é raça, mas alterar os povos que habitam determinados lugares. O Marx vai ter, obviamente, muito mais conhecimento aí para falar, Marx. Então eu vou Cadê o Max? Ele está aí. Marx, tá sim. Eu vou fazer aqui a leitura e você me interrompa, viu, Marx? Por favor, se você quiser, lógico. Então vamos lá. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças, alguns povos, apresentam característicos tipos particulares que não permitem-se-lhes assinar-lhe uma origem comum. Há diferenças que evidentemente não são simples efeitos do clima, pois que os brancos, que se reproduzem nos países dos negros, não se tornam negros e reciprocamente. E Kardec está falando o seguinte: os brancos que se mudam para os países onde a população é majoritariamente negra, eles não se tornam, os filhos não nascem negros com o tempo. Então, há um gene ou alguma coisa do tipo que leva o corpo a ter determinado tom de pele e outras características. Então, Kardec está falando que ele não entende que o clima seja suficiente para alterar as características físicas de uma pessoa. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém, nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo, eu não achei o que é lanzudo no dicionário, e encarapinhado. Encarapinhado é quem tem o cabelo crespo. E não tornou... é peludo, né? Ah, tá. Obrigado, Ana. E encarapinhado, o cabelo comprido e sedoso. Então, o clima não é suficiente para alterar a cor da pele de alguém e nem para transformar o tipo de cabelo. Um cabelo liso num cabelo enrolado, por exemplo. Puxar os olhos também é difícil, né? Outro bom exemplo aí, José Aurides. Os olhos mais puxadinhos, né? E as características aí. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Então, não seria aqui, segundo Kardec, pelo clima, pelas condições ambientais que teriam essas características. Banho de limitação, né? Oi? É isso.
Pode repetir, Essa Márcio, por favor? é um banho de limitação. Porque a gente já começa na parte assim, que a genética não estava introduzida nesse contexto. Então, quer dizer, até o que o José falou, isso é a curto prazo. Infelizmente, hoje a gente sabe que, lógico, né, pensando aí numa época em poucos anos, até um século, isso seria insignificante para a evolução e para essa adaptação. Mas outra coisa que precisa ser considerada, o cruzamento entre, né, o que ele chama de espécies diferentes, né, que seria um branco e um negro. Na época em que o livro foi escrito, pouco se tinha de cruzamento entre brancos e negros. E o que teve, às vezes, era um problema mais social, né? Que a gente está falando de estupros de escravos, abusos, enfim. Coisas que a gente já sabe, assim, hoje a gente vê como hediondo, mas que infelizmente ainda existe. Mas nessa época, no contexto do livro, né, da escrita desse livro, isso ainda existia. Então, o cara ir para a África, o cara branco ir para a África, não ia, lógico, acontecer nenhum tipo de miscigenação, porque não podia, né? Não era legal, assim, era uma coisa que, nossa, que absurdo se fazer. Hoje a gente sabe que isso acontece através do endocruzamento dos biotipos, né? Do branco com o negro, branco com o ocidental, que é o que o José falou. Então, assim, são as limitações da época e que a gente hoje releva pelo contexto. Mas que, Caio, volta só um pouquinho para cima, que tinha uma coisa que tá pequenininho aqui no celular. Por isso que eu não tô abrindo a câmera, tá, gente? Senão eu não vejo o que o Caio tá projetando. É praticamente isso que eu acabei de falar. Então, e aí ele traz como ponto de vista fisiológico, né? Então, assim, quando a gente pensa na fisiologia, a fisiologia já é a expressão daquilo que é o nosso patrimônio genético. Então, igual ele coloca ali do nariz largo, a questão do nariz largo é a capacidade de absorver, de respirar mais oxigênio do que o nosso nariz em temperaturas elevadas. Então, por exemplo, a gente que tem o nariz mais afinado, a nossa história, né, a nossa genealogia, ela é proveniente de uma região mais fria, onde o ar era gelado, então se reduzia a entrada de oxigênio gelado dentro dos seus pulmões. Enquanto que o negro, que tem essa característica, né, que ele apresenta do nariz achatado, ele vive numa temperatura mais quente. Então ele precisa inalar mais ar e ao mesmo tempo expirar mais ar, porque aquele ar é quente, pode prejudicar o pulmão de alguma forma. A questão do cabelo, dos pelos, tudo isso são adaptações fisiológicas, mas não quer dizer que elas não existam em nós. O desenvolvimento da espécie nessas regiões determinou que aquela característica seria mais proeminente pela sua necessidade. Por isso que o clima que Kardec coloca ali é um fator, sim, limitante, tanto no desenvolvimento. Então, assim, é a limitação, né? Mas a longo prazo, né, gente? A gente não pode acreditar que isso vai acontecer de um dia para o outro, vídeo que nós estamos vivendo com as mudanças climáticas, né? O nosso corpo está aos poucos se adaptando às mudanças menos bruscas das diferentes biogeografias, né? Porque o clima está dentro da biogeografia. Então, quando a gente pensa nisso, as mudanças que estão acontecendo, elas estão determinando mudanças no nosso organismo. E que às vezes elas são tão invisíveis, assim, imperceptíveis, que a gente não entende, não vê, né? Mas o nosso patrimônio genético está sendo alterado continuamente, né? Ao longo da nossa história. É igual acontece hoje também, né? Tem pessoas que já não nascem mais com o dente que a gente denomina, né, popularmente como o juízo, né? O siso lá, né? Isso, José, essas são características que perderam a sua função, né? Hoje a gente, por exemplo, não precisa mais mastigar osso, né?
assim, a gente não precisa ter um terceiro molar para quebrar coisas muito duras, porque a nossa alimentação ela já é bem mais maleável do que ela foi em outrora, né? Então, assim, a gente tem que considerar que algumas características, mas até o dente de siso, ainda vão persistir por gerações, mas a mudança vem. Então, assim, nós já temos a transição das pessoas que nascem sem siso, mas em algum momento, nascer com siso vai ser um problema. Entendeu? Que já é pra gente, né? Pra quem teve siso aí já sabe o desconforto que é. Mas de toda forma, assim, são coisas que não tem mais necessidade. E ao mesmo tempo são adaptações ao contexto que o corpo está inserido, né? Perfeito. Bem lembrado, Marcos. Tanto que na época de Kardec, né, o cruzamento era muito mais difícil, né? Porque a locomoção era dificílima, né? Comparado com a de hoje, que a gente pega um avião, você está hoje aqui, dali 2, 3 horas, você está em outro país, né? E também em outros continentes, né? E também a gente lembrar que o livro foi escrito em 1868, né? Com grandes limitações científicas, se comparada com os dias de hoje, né? Então, Kardec trabalhou com o que ele tinha em mãos, né? E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, ó. Há-se, pois, de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultaneamente ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam conseguintemente, assim aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade de troncos. Então, Kardec vai fazer essa pontuação aí sobre essas que eles chamam de raça negra, mongólica e caucásica, né? E que depois, a partir do cruzamento delas, teriam aí as raças mistas, né, ou secundárias, né? Que a gente, não sei se ainda, eu pelo menos dei na escola na época, que a gente tinha que acertar lá. Cruzamento de branco com negro. Tinha, nem lembro, mas caboclo, tinha não sei o que tal. Eu lembro que eu fui mal nessa prova, nunca mais eu esqueci. Então, Kardec faz essa pontuação aí para nós. O Caio, aí assim, só para complementar, né, já que você provavelmente vai parar a reunião, essa questão que ele traz, volta só um pouquinho para cima, por favor. Quando ele fala assim, ó, de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria. Isso aí é o que a gente fala quando entende a ocupação do território, né? Então, a mesma espécie, ela ocupou o território, o globo, né, de forma geral, e as condições do ambiente foram determinando essas diferentes, aspas, né, raças. Porque, por exemplo, qual que é a necessidade de ter, por exemplo, melanina na Europa? Onde boa parte do ano não se tem tanto sol e um sol tão forte quanto se tem, por exemplo, na savana. Então, algumas determinações genéticas ao longo da história, né, do que eles chamam de raças, foram essenciais para considerar esses tipos, né, essas origens próprias, mas são adaptações desses organismos primitivos, que todos passaram pelo mesmo, digamos assim, todos têm uma origem em comum, né? Não dá para falar que o negócio é totalmente aleatório. É a mesma espécie que ela foi se adaptando e criando no contexto de Kardec o que a gente hoje desconsidera, mas que são as raças. Então o negro se adaptou, foi a mesma espécie que se adaptou ao contexto mais quente, mais seco, como nós tivemos aqui no Brasil, que a gente sempre esquece, né? Pensa só nesses três biotipos,
Mas a gente tem um indígena. E se a gente for pensar no indígena, a pele é escura por conta do sol, os cabelos são lisos por conta da umidade. Então, e a pele não é tão peluda quanto o nórdico, né? O mongólico, que ele fala, o caucásico, desculpa. Então, assim, são determinações da mesma espécie para diferentes domínios morfoclimáticos, né? Biogeografias aí. Então, a origem, não considerem que são coisas diferentes. Todos partiram de um mesmo ponto de partida ali. Perfeito. É isso aí. O papel nosso do estudo também aqui, especialmente contando com especialistas, né, é a gente tentar atualizar a obra de Kardec com respeito, entendendo a época que ela foi escrita e atualizar no sentido da gente poder entender melhor, e especialmente com os avanços científicos que hoje nós podemos usufruir, mas que Kardec não teve. Então a gente faz essas pontuações aí para evitar interpretações errôneas do que ele disse, né? Ele não contava com muitas informações, como a gente sabe, e a gente vai continuar falando disso na semana que vem, mas a gente consegue entender o que ele quis dizer, e mesmo que já não seja cientificamente correto, se a gente estudar a obra e conhecer o que ele veio apresentando desde todos os livros, e nesse também, não há em nenhum momento aqui uma discriminação no que ele diz, né? É que às vezes a gente já olha com, né, um olhar tendencioso para algumas coisas e já sai apontando o dedo. Mas quando o estudo é feito com calma, tentando entender o que ele quis dizer, a gente vai perceber que não há esse tipo de coisa abominável que ainda existe, que é o preconceito. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar?